A escravidão na América foi uma realidade muito obscura. Começou na África e depois estabeleceu-se através do tráfico de escravos, da África para o Brasil. Aqui no Brasil, a escravidão negra durou cerca de 300 anos, onde os escravos viviam em forma degradante, sem horas de trabalho, sem uma boa alimentação, sem condições de moradia, vivendo em cesadas. Até que começa no Brasil a surgir as primeiras campanhas, os primeiros movimentos abolicionistas em favor do fim da escravidão no Brasil. Venham todos, vamos andar pelo Brasil inteiro. Até mesmo a Inglaterra apoia o fim da escravidão no Brasil e promete mandar dinheiro para indenizar os fazendeiros que libertarem seus escravos. Entre os negros escravizados no Brasil, que conseguiram a sua liberdade através de muitas lutas, merece destaque. Luiz Gama se torna advogado, participa da Guerra do Paraguai e ele vê muitos negros misturados a soldados brasileiros. E até mesmo os soldados já são simpatizantes da causa brasileira pelo fim da escravidão. Luiz Gama se destacou defendendo negros escravos. Eu, advogado Luiz Gama, negro ex-escravo, passarei a defender processos para libertar escravos. As pressões pela abolição da escravatura no Brasil são muitas. Vários países da Europa e até mesmo de outros continentes começam a pressionar o governo brasileiro porque querem fazer do povo brasileiro um mercado consumidor de produtos industrializados em outras partes do mundo. Como o escravo brasileiro não recebia salário, não tinha como adquirir esses produtos. Assim, começam a surgir as primeiras leis abolicionistas no Brasil. Em 1850, surge a Lei Eusébio de Queiroz. Fica promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravos da África para o Brasil. Esta lei, Eusébio de Queiroz, instituída em 1850, proibia o tráfico de escravos da África para o Brasil. Porém, não surtiu efeito com relação ao tráfico interno, pois continuou sendo comercializados escravos de uma região do Brasil para outra. O estado do Ceará, por exemplo, já sentindo o impacto das pressões, decide reagir e libertar seus escravos muito antes da Lei Áurea. Atenção, jangadeiros de Fortaleza. Nenhuma jangada vai embarcar negros vendidos no Ceará para fazendas de café em São Paulo. Esta revolta dos jangadeiros cearenses se justifica porque o Ceará era um estado que vendia muitos escravos para outras regiões. E o transporte desses escravos era feito através do oceano, ou por embarcações, ou por jangadas, por canoas, ou por navios. Mas os próprios jangadeiros também se revoltaram e evitavam fazer esse transporte já como contribuição para o fim da escravidão no Brasil. Em seguida, surge mais uma lei. Atendendo às pressões populacionais de outros países, o governo brasileiro de Dom Pedro II decide promulgar outra lei, a Lei do Sexagenário. Atenção, senhores fazendeiros, donos de escravos. A partir de agora, todo negro escravizado que chegar a 60 anos estará livre para seguir na sua vida em liberdade. A Lei do Sexagenário foi uma lei que não surtiu muito efeito no Brasil. Isso porque dificilmente o escravo conseguia chegar a 60 anos de idade para adquirir a sua liberdade. Porque trabalhava sofrendo maus tratos, péssimas condições de trabalho, muito mal alimentado, muitas vezes acorrentados ao tronco para ser açoitado. Então, é uma lei que não surtiu efeito porque quando o escravo chegava a 60 anos, aqueles que conseguiam, não tinham mais condição de trabalhar em outra região e terminavam ficando mesmo na fazenda a qual ele pertencia. Mas, com o tempo, surge outra lei, a Lei do Ventre Livre, que foi mais uma lei que veio para pressionar o governo brasileiro a acabar com a escravidão. A partir desta lei,
Todos os filhos de escravos que nascerem serão livres e ficarão com suas mães até os 8 anos de idade. Diante das pressões, Dom Pedro II se sente encurralado e necessita fazer uma viagem pelos países da Europa à procura de apoio, a fim de estabelecer a manutenção da escravidão no Brasil, porque eram os coronéis donos de escravo que davam sustentação a seu governo. Então, Dom Pedro II, que governava o Brasil, decide viajar para a Europa. Como era uma monarquia, a filha dele teria que assumir o governo enquanto ele estava em viagem. Isabel Cristina, estou de partida em viagem para a Europa. Assuma meu lugar, governe o Brasil e tome todas as decisões necessárias para manter a ordem em minha ausência. Certo, meu pai, boa viagem. A princesa Isabel, herdeira do trono brasileiro por se tratar de uma monarquia, assume o governo brasileiro. Na verdade, a princesa Isabel se chamava Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon e Bragança. A princesa Isabel se torna, portanto, rainha imperatriz do governo brasileiro, e a população brasileira, aproveitando-se do momento e da simpatia que ela tem pela causa da abolição, decide pedi-la para assinar mais uma lei libertando os escravos. Princesa, aqui está a lei que liberta todos os escravos no Brasil. Pedimos que assine. Princesa Isabel recebe a Lei Áurea das mãos de representantes da população brasileira e, sabendo da simpatia da princesa Isabel pela causa da abolição, fazem com que ela assine a Lei Áurea e promulgue a nova lei que passa a valer no Brasil, decretando o fim da escravidão. Pronto, está assinada e promulgada a Lei Áurea. A partir de agora, 8 de maio de 1888, termina a escravidão no Brasil. E o fazendeiro que não libertar seus negros escravizados pagará multa e será preso. Aí está, em 8 de maio de 1888, a princesa Isabel recebe a lei, passa a analisá-la, constitui um corpo técnico e, no dia 13 de maio de 1888, decreta o fim da escravidão no Brasil. Todos os fazendeiros teriam agora que libertar seus escravos. Toda a comunidade negra brasileira, em euforia e feliz pela liberdade, agradece a princesa Isabel. Viva a princesa Isabel!